Graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Bom estar contigo nesta noite, podendo adorar ao Senhor. E eu convido você a iniciarmos este culto de louvor ao Senhor com essa canção. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus. Vamos louvar ao Senhor. Você aí na sua casa, vai chegando e vai se colocando o seu coração e sua mente aqui diante do Senhor, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Vamos lá? Luz das nações que dissipa as trevas. Vamos adorar o Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso.
Louvado seja o Senhor. Estamos aqui nesta noite, todos juntos, para adorarmos ao Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, a minha irmã, a nós então nos prostrarmos, nos rendermos totalmente ao Senhor. A palavra de Deus, o Salmo tão conhecido, Salmo 90, versos 1 e 2, o salmista diz o seguinte: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes que nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Senhor. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos adorar o Senhor com uma oração de adoração. E eu convido você a se desligar um pouquinho de todas as coisas aí que talvez possam te trazer qualquer tipo de distração, que a gente possa estar totalmente focados aqui neste lugar, onde estamos todos, não o mesmo lugar físico, mas este lugar de culto, para bendizermos e adorarmos ao Senhor. Vamos orar, vamos adorar ao Senhor com uma oração. Senhor Deus, nós estamos na Tua casa, estamos aqui neste lugar onde reservamos para Te cultuar. Meus irmãos não estão aqui comigo, mas estão juntos comigo no mesmo espírito, no mesmo pensar, no mesmo propósito, de juntos, Pai, rendermos a Ti toda a honra e toda a glória. E é isso que queremos, Senhor, nesta noite, louvar, glorificar o Teu nome. Eu e os meus irmãos que estão nesta transmissão, que estão em suas casas, que talvez esteja em qualquer outro lugar, participando deste momento, ó Deus, nós pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, a adoração da Tua igreja, a adoração do Teu povo que se une nesta noite, para bendizer, para exaltar, para celebrar a bênção que temos em Cristo Jesus, a vida que temos em Cristo Jesus, a alegria que nós temos em Cristo Jesus, porque, Senhor, independente das circunstâncias que temos vivido, podemos, Senhor, olhar para Ti, podemos, Senhor, exaltar ao Senhor, podemos cultuá-lo e podemos, Deus, saber e ter a certeza de que o Senhor é Deus que está conosco e de eternidade em eternidade, como diz o salmista, Tu és Deus, independente do tempo, independente da história, independente do momento em que vivamos. Senhor, Tu continuas sendo Deus, Deus poderoso, Deus amoroso, Deus grandioso e assim mesmo misericordioso, ao ponto de dar o Seu Filho por nós. Recebe a adoração da Tua igreja, Senhor, do Teu povo. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica, irmãos, no Salmo número 34. Convido você a abrir aí sua Bíblia no Salmo de número 34, vamos fazer leitura deste Salmo. Salmo de Davi, um Salmo de Davi, aquele que nós temos também trabalhado, né, um Salmo dele nas mensagens. O salmista, então, no Salmo 34, escreve a seguinte canção, poesia: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. É a palavra do Senhor. Convido você, meu irmão, ainda a cantarmos esta canção, número 68 do nosso Inário Novo Cântico. Nos preparando para este momento de contrição, nos preparando para estarmos diante do Senhor, clamando pela sua misericórdia. A primeira estrofe diz: eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Vamos cantar esta canção todos juntos, número 68. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui, contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra precária
os homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. O salmista Davi, diante do seu pecado, ele então faz esta oração ao Senhor. Convido você também a orarmos e a fazermos neste momento o mesmo que Davi fez, expor, colocar diante do Senhor as nossas orações de contrição, reconhecendo o nosso pecado e pedindo a Deus que perdoe os nossos pecados. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores. Reconhecemos, Senhor, que não há em nós a possibilidade, a capacidade de vivermos sem nos distanciarmos, sem nos desviarmos da Tua vontade e do Teu querer. O Teu servo no passado, nós também reconhecemos a nossa total incapacidade de vivermos de acordo com a Tua vontade. O nosso pecado que nos assedia, que nos aprisiona, que está sempre diante de nós, que nos persegue, como diz aqui o salmista. E a nossa oração, Pai, nesta noite, de cada um dos Teus filhos, pelo perdão, pela misericórdia do Senhor, e nós temos a certeza, a confiança de que o Senhor já tem perdoado cada um dos Teus filhos pelos méritos de Cristo Jesus. Por isso, tão somente queremos Te agradecer, Te louvar, Te bendizer por tão grande e maravilhosa graça, por tão grandiosa bênção que o Senhor dispensa à Tua igreja, aos Teus filhos nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A promessa da graça, queridos irmãos, está aqui no Salmo ainda 51, versos 17, quando o salmista expressa isto: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E nesta certeza, nós então nos reconhecemos nesta noite perdoados pelo Senhor. A bênção de Deus está sobre a sua vida. E nós então queremos adorá-lo, bendizê-lo nesta noite por esta bênção maravilhosa. Convido você então a louvarmos ao Senhor nosso Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com algumas canções. Como faço aqui aos domingos, não posso te ver, mas eu quero crer que poderei me imaginar você aí com um sorriso no rosto, diante de tão grande bênção, de tão grande perdão.
e pronto então para louvar ao Senhor com alegria no coração, para bendizê-lo, para adorá-lo nesta noite, porque Ele tem cuidado de nós. Eu tinha, inclusive, escolhido uma outra canção. Eu vou trocar porque minha garganta não está muito boa. Eu já percebi isso aqui. E a gente vai cantar uma canção muito conhecida. Uma canção de adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu quero convidar você na sua casa a bendizer ao Senhor com essa canção. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. E agradecer ao Senhor. E bendizer ao Senhor. É momento de adorar ao Senhor. Cante, solta a sua voz aí na sua casa. Junto com a sua família, ou você que talvez esteja sozinho. Adora ao Senhor, bendiga ao Senhor. E diga, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos cantar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Louvado seja o Senhor, Rei de toda a terra e todo o céu. Convido você a fazermos leitura do Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 28 a 40. Hoje é o domingo que chamamos Domingo de Ramos, último domingo antes do domingo da ressurreição. E hoje, então, nós lembramos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu quero, então, compartilhar com você Lucas 19, 28 a 40. Este texto, este momento especial e importante no ministério de Jesus, que precedeu a sua crucificação. Diz o texto bíblico: e dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhe dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Palavra do Senhor Jesus. Vamos cantar mais uma canção? Hoje nós estaríamos juntos em Santa Ceia, ministração do sacramento da Santa Ceia, se estivéssemos juntos aqui, e a gente entende que não é possível da gente fazer assim, do jeito que estamos, né, online, e vamos esperar então o momento em que nós estaremos juntos aqui. Mas essa canção é uma canção que a gente canta muito no momento de ceia: perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos cantar juntos essa canção. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ensine a amar. Perdoai nossos pecados, e temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós mais importante é o amor. Somos filhos de Deus, para nós mais importante é o amor. Perdão
pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Mais uma vez, perdoai os nossos pecados. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, antes de partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Que nos abençoa, que nos ajuda a sermos perdoadores. Que nos ensinou, sobretudo com a sua própria vida, com o próprio testemunho do seu Filho Jesus, nos ensinou a perdoar. Bem, é momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Eu quero então te convidar a orarmos mais uma vez e a pedirmos ao Senhor que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a entender, a ouvir, a ver, a enxergar, a acolher no nosso coração a sua palavra, mais do que isso, a vivermos esta verdade em nossa vida, em nosso dia a dia. Convido você a orarmos mais uma vez, meu irmão, minha irmã, adolescente, jovem, as crianças também, porventura estejam aí. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele fale ao nosso coração. Deus, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. Em dias como este que vivemos, muitas vozes são colocadas, estão falando alto em nosso coração, nos nossos ouvidos, em nossas mentes. Pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor nos dê a força e a graça de vermos, Deus, caladas as vozes que estão dentro do nosso coração, aquelas, Senhor, que estão todo o tempo diante de nós, para que
unicamente a sua voz venha sobre nós, sobre o nosso coração. E para isso nós clamamos pela ação do Teu Espírito, a ação iluminadora do Teu Espírito Santo sobre nosso coração, sobre nossa vida, nossa mente, fazendo-nos, Senhor, a observar, entender, perceber, acolher em nosso coração a Tua vontade. E além disso, fazendo-nos, Senhor, fortalecidos para vivermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós oramos e pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos chegando hoje na última mensagem da nossa série No Estresse, Nada Me Faltará. E hoje nós ficamos com o último verso 6. Eu quero lembrar contigo o nosso Salmo 23. Vamos lá juntos? Com certeza você já decorou, você que não tinha decorado. Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero hoje, então, trazer esse último verso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E eu quero falar aqui de uma sétima grande causa de estresse. Já falamos sobre a preocupação, já falamos sobre excesso de ocupação, já falamos sobre as feridas emocionais, já falamos sobre os momentos de indecisão, já falamos sobre as experiências críticas, falamos na semana passada dos inimigos, e hoje nós vamos falar então deste sétimo grande causa de estresse, que é o futuro. Que são as dúvidas acerca do futuro. O estressado vive dizendo assim: tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas aquele que tem fé, ele, como o salmista, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. A questão, irmãos, é que quando o estressado diz no futuro tudo pode acontecer, ele tem razão. Ele tem razão, ele está falando de algo que é real, que é verdadeiro. O futuro é este lugar imprevisível. O futuro é este lugar imponderável. Não é à toa que a gente tem este desejo de saber o futuro, e nós falamos sobre isso quando falamos sobre a questão dos momentos de indecisão. Queremos saber a vontade secreta de Deus, mas não temos como sabê-la. O próprio carta de Tiago diz o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Veja que o estressado que diz assim, amanhã, no futuro tudo pode acontecer, ele tem razão. De fato, nós convivemos com o imprevisível. Por mais que nós sejamos precavidos, por mais que nós sejamos previdentes, por mais que tenhamos boas intenções, por mais que nos cerquemos de todo cuidado e zelo diante das questões da vida, nós não podemos afirmar categoricamente que o futuro será como imaginamos. Esta é uma verdade com a qual temos que lidar, né? Então, de fato, quando o estressado ele diz amanhã tudo pode acontecer, ele tem razão. E aí o poeta bíblico Davi, quando escreve este salmo, ele está trilhando um caminho de fé.
ele está trilhando um caminho de confiança, ele está trilhando um caminho de relacionamento íntimo com Deus. Por isso ele não teme o futuro. Por isso ele possui algumas convicções que servem de base para enfrentar o futuro. E eu quero aqui falar, a partir deste texto, de 4 convicções que o salmista tem e que nós também devemos ter, sobretudo neste tempo em que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de incertezas quanto ao futuro, incertezas quanto ao futuro por causa do problema do vírus, da saúde, não sabemos o que pode nos acontecer, ficamos preocupados, incertezas quanto ao futuro porque isso vai acarretar naturalmente um problema econômico no nosso país, ficamos inseguros em relação ao emprego, a possibilidade de uma vida tranquila no futuro, neste tempo de hoje é de suma importância entendermos que este salmo expressa a confiança que o salmista tem em Deus, no seu futuro, convicções importantes. Eu quero então compartilhar com vocês algumas delas, para a gente poder ser abençoado nesta noite e sair deste momento aqui com a nossa esperança, com a nossa confiança em Deus renovada. Primeiramente, primeira convicção que o salmista tem é que os propósitos bondosos de Deus são irrevogáveis. Essa é a primeira convicção. Os propósitos bondosos de Deus são irrevogáveis. Quando o salmista diz: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão, ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, que ele tem a absoluta certeza de que Deus não nos olha com ares de conspiração. Deus não nos olha esperando um tropeço para então nos punir. Deus não nos olha arquitetando planos ruins, não. Não servimos a um Deus sempre pronto a nos castigar com intensidade por causa dos nossos tropeços. Não servimos a um Deus que está o tempo todo nos olhando com este olhar de quem quer, de quem deseja, de quem está ávido por nos ver tropeçando. Muito ao contrário, Deus tem sempre propósitos bondosos e misericordiosos. Deus tem sempre propósitos bondosos e misericordiosos. É verdade que muitas vezes nós mesmos escolhemos os outros caminhos, mas precisamos ter a convicção que em todas as coisas Deus tem propósitos, planos bondosos e misericordiosos. Um outro homem de Deus falou sobre isso. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem o presente, nem o futuro poderá nos separar do amor de Deus. Eis aqui um homem que também tem convicções, e suas convicções é o caráter de Deus. Ele crê e tem convicção de que o caráter de Deus é um caráter bondoso, que os propósitos de Deus são propósitos bondosos.
E ele também afirma, de certa maneira aqui, certamente eu creio que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Creia nisso, neste tempo de incertezas. Tenha esta convicção no seu coração. A convicção de que Deus tem propósitos, planos bondosos e misericordiosos para você. Você que entregou a sua vida a Senhor Jesus. Davi afirmou isso com tranquilidade. No Salmo 39, Davi escreve que se for para cima, se for para frente, se for para o lado, certamente a mão de Deus o susterá. Em todo lugar, em qualquer tempo, certamente a mão de Deus o susterá. Bondade e misericórdia são irrevogáveis. Os propósitos de Deus para conosco são irrevogáveis. Esta é a primeira convicção que o salmista tem. Uma segunda convicção que o salmista tem, a primeira convicção é esta: os propósitos bondosos de Deus são irrevogáveis. Uma segunda convicção que o salmista tem é esta: não somente os propósitos de Deus são bondosos, mas também as ações de Deus são bondosas. Não somente os propósitos de Deus são bondosos, mas também as ações de Deus são ações bondosas. No Salmo 145, versos 13 a 16, o salmista diz o seguinte: o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem, e levanta todos que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres humanos, seres vivos. Deus é bom. E essa frase está bem conhecida, bem divulgada aí, virou até um clichêzinho. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bondoso em todo tempo, e as ações de Deus são sempre ações bondosas. Quando Davi diz que a bondade e a misericórdia o seguirão, ele está dizendo que as ações de Deus para com ele são boas, são sempre bondosas. Certamente que Davi teve desapontamentos na sua vida. Certamente que os dias de Davi foram tocados por coisas que não eram boas. Certamente, muitos destes momentos foram momentos em que ele se sentiu sozinho, se sentiu mal. Certamente nós também vivemos isso. Davi, no entanto, não considerava que mesmo as coisas que viriam não poderiam ser todas boas. Ele sabia que ele passaria por coisas que não eram essencialmente para ele boas. Nós também sabemos que nós temos na nossa vida, nós passamos por coisas que não foram boas para nós, e também viveremos coisas que não serão boas neste nosso olhar. Mas que, independente das circunstâncias, será seguido pela bondade de Deus. É isto que Davi está falando. Mesmo as circunstâncias que parecem ruins, mesmo nos momentos em que parece que as coisas não são boas, estamos sendo seguidos pela bondade de Deus. O que Davi está dizendo aqui é que a ação bondosa de Deus transcende os dias ruins, e que os atos de bondade de Deus estão presentes em meio a dificuldades, em dias maus. Estamos vivendo dias difíceis, dias ruins. Não são dias bons. E talvez a gente não consiga perceber e enxergar a bondade de Deus. O que o salmista está dizendo é que, independente das circunstâncias, a bondade de Deus nos segue. É por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as coisas podem ser trabalhadas por Deus de maneira que todas elas trabalhem para o nosso bem. Deus pode trabalhar qualquer circunstância, por pior que seja, para que se façam boas, porque Deus sempre age com bondade. Creia nisto. Perceba a ação bondosa de Deus
em meio às circunstâncias adversas da sua vida. Não encha o seu coração de desesperança e de medo em relação ao futuro. Por quê? Porque mesmo aquelas circunstâncias adversas e ruins que nos esperam, que nós não sabemos, mesmo essas e nessas, nós podemos crer e ter a convicção do salmista: a bondade de Deus estará lá nos seguindo. Louvado seja o Senhor por isso. Boas coisas Deus sempre tem para mim. Boas coisas Deus sempre tem para as pessoas que estão à minha volta. Boas coisas apesar de mim. E boas coisas para o reino de Deus. Nem sempre nós conseguimos enxergar a bondade de Deus nas circunstâncias. Mas é importante que mesmo que tudo esteja escuro, mesmo que a gente esteja andando no vale, não nos esquecemos daquilo que era a convicção clara do salmista: Deus é bom. Estamos vivendo um momento difícil, mas ainda assim dizemos, reconhecemos e temos essa convicção no nosso coração: Deus tem propósitos bons e misericordiosos para nós, mas Ele tem também uma ação bondosa em nossa vida em cada uma das circunstâncias. Então, vamos para a terceira e penúltima lição deste texto. A primeira convicção: os propósitos bondosos de Deus são irrevogáveis. A segunda: não somente os propósitos de Deus são bondosos, mas também as ações de Deus são bondosas. A terceira lição, ou a terceira convicção: as respostas de Deus são misericordiosas. As respostas de Deus são misericordiosas. Se a bondade de Deus é uma ação de Deus em nossa vida, a misericórdia de Deus, por definição, é uma resposta de Deus quando nós vamos a Ele e até mesmo quando fugimos dele. Então estou diferenciando aqui bondade de misericórdia. Bondade é a ação de Deus em nossa vida. Misericórdia é uma reação de Deus à nossa busca por Deus, ou até mesmo a nossa fuga de Deus. Então a bondade faz com que Deus tome iniciativas em nosso favor. E a misericórdia de Deus diz respeito a um Deus que responde de maneira a consertar, de maneira a remediar, a reconstruir, de maneira a oferecer uma oportunidade de recomeço e dar novas oportunidades na vida. Então, a bondade é o tratamento de Deus por causa do seu caráter, do caráter de Deus, porque Ele é bom. E a misericórdia de Deus é a ação benevolente de Deus, apesar do meu caráter, apesar do teu caráter. Ok? Então, a bondade é essa ação, esse tratamento de Deus por causa do seu caráter, do caráter bondoso de Deus. E a misericórdia é esta ação benevolente de Deus, apesar do meu caráter, do nosso caráter. Deus é misericordioso, apesar de nós sermos quem somos. Foi Davi que escreveu no Salmo número 103, dizendo o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Deus é um Deus que nos responde com misericórdia. Não precisamos ficar demasiadamente preocupados e estressados quanto ao futuro, mesmo que sejamos quem somos, mesmo que sejamos pessoas falhas, mesmo que tenhamos dificuldades, mesmo que tenhamos dificuldade em muitas vezes agradar ao Senhor. É fato que se nós vivermos uma vida de santificação e buscarmos essa santificação, teremos
a possibilidade de viver uma vida melhor. Mas estamos diante de um Deus mas é impossível a gente garantir que teremos e tomaremos as melhores decisões, faremos as melhores escolhas e que não falharemos na nossa jornada. Mas ainda assim, a gente pode ter tranquilidade no coração, porque nós servimos a um Deus que responde com misericórdia. O profeta Jeremias disse que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ele disse que elas se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus renova as suas misericórdias sobre a nossa vida. Nós não precisamos ficar demasiadamente preocupados quanto ao amanhã, porque sabemos que as misericórdias do Senhor se renovarão sobre a nossa vida amanhã. Creia nisto, descanse o seu coração nisto. Deus age com bondade, reage com misericórdia, e isso é irrevogável. Quarta convicção do salmista e última, para a gente fechar aqui, a quarta convicção é que a presença de Deus é indiscutível. O salmista tem total confiança na presença de Deus. O que vai acontecer amanhã, irmãos, nós não sabemos. Vivemos um tempo inclusive, em que há muitas pessoas, muita gente querendo fazer previsões sobre o futuro. Inclusive, vivemos hoje uma polarização política que, na minha concepção pessoal, é muito ruim para o nosso país, porque tem gerado muita celeuma e pouco diálogo. Então vivemos um tempo em que muitas pessoas de um lado e de outro dizem o que vai acontecer no futuro, algumas previsões catastróficas, outras muito otimistas. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, é impossível, não é possível saber. Está, como já aprendemos, nos decretos secretos de Deus. É claro que nós precisamos estar nos provendo hoje, fazendo hoje para o amanhã. Mas determinar o que vai acontecer nós não podemos. Deus não nos revelou. Mas amanhã os propósitos de Deus para com você serão os mesmos. Os planos de bondade e misericórdia de Deus serão os mesmos. As ações de Deus serão bondosas e as reações de Deus serão misericordiosas. Se você é alguém que entrega o seu coração ao Senhor e que busca viver na presença dEle em confiança no seu caráter, você vai viver uma vida livre de estar demasiadamente preocupado, porque se há uma certeza e convicção que podemos ter sobre o futuro, nós não sabemos como estará a questão da saúde amanhã, semana que vem, nós não sabemos como estará a questão econômica daqui a 1 mês, 2, 3 meses, mas de uma coisa sabemos: Deus estará lá. Deus estará lá. Esta é a nossa certeza. A gente lembra que nesse segunda parte do Salmo, versos 5 e 6, a imagem usada pelo salmista muda. Se nos primeiros 4 versos a figura é a figura do pastor e da ovelha, aqui nós temos um anfitrião poderoso que acolhe alguém que está em perigo, sendo perseguido por inimigos. Nós vimos semana passada. O salmista diz que está seguro na casa do anfitrião. O salmista diz que está honrado porque ele recebe o óleo. O salmista diz que está próspero e feliz porque ele tem um cálice transbordante de vinho. Essa é a imagem daquele que entrega sua vida ao Senhor. Estamos na casa de Deus desde agora e para sempre. Estamos acolhidos por este Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não importa onde estamos, não importa quais circunstâncias estamos vivendo, estamos amparados e guardados na presença de Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Estevão, quando
do seu martírio, lá em Atos capítulo 7, ele está vivendo uma circunstância extremamente difícil. Ele não está no templo e ele está falando até mesmo contra o templo. E ele diz assim, nas palavras escritas do evangelista Lucas: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, e onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Ele está aqui repetindo Naum 1:3, que diz: o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Estevão está falando de uma presença de Deus diferente, que não está circunscrita aos limites da religião judaica, mas uma presença que se dá em qualquer lugar onde um ser humano, um homem, coloca o seu coração em Cristo Jesus. Esta é a definição da presença de Deus, que se confirma quando da morte de Estevão, quando ele diz o seguinte, segundo Lucas: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mesmo no momento mais difícil da sua vida, no momento da sua morte, Deus está presente. Deus está presente na vida de Estevão. O céu é o trono de Deus, a terra é o lugar onde Ele repousa os pés. E se você estiver enfrentando uma grande tempestade no dia de amanhã, saiba que Deus tem um caminho e Ele estará com você em meio à tormenta. Ele estará com você. Eu quero concluir, meu irmão, ao final dessas reflexões acerca do estresse, quando nós lidamos com problemas tão reais, sobretudo neste momento em que vivemos, como as preocupações que invadem nossa mente, nos tirando a paz, como o cansaço diante do excesso de ocupação, cansaço físico, emocional, mental na nossa sociedade, feridas agudas na alma, momentos de indecisão diante de tantas bifurcações na vida, o enfrentamento de experiências críticas e dramáticas, como esta que enfrentamos hoje, percebendo que os adversários estão à espreita, ávidos por nos atacar, olhamos para o futuro sem saber o que pode nos acontecer, sem saber o que pode nos acontecer à nossa família, ao nosso emprego, ao nosso trabalho. Enchemos o coração de insegurança. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos um alicerce seguro no caráter de Deus, na confiança e na tranquilidade que temos quando nós entregamos a nossa vida e o nosso coração ao pastor, ao anfitrião, aquele que cuida, aquele que dirige, aquele que alimenta, aquele que traz água e comida, aquele que guarda dos inimigos, aquele que vai buscar no vale. Meu desejo, minha oração, meu irmão, minha irmã, mais sincero a Deus por você, é que a partir da leitura desse salmo, do Salmo 23, você conheça mais profundamente o bom pastor. E vivendo na situação que estamos vivendo, isto seja uma oportunidade abençoadora, bondosa e misericordiosa de Deus para te fazer perceber quão frágil somos, como ovelhas, como as ovelhas são e como nós necessitamos de um bom pastor. Eu gosto muito de uma tradução, uma paráfrase do texto bíblico, que acho que tem muito a ver com o que a gente falou nesses dias. Eu vou lê-la. Depois nós vamos cantar uma canção e vamos orar. Antes da gente orar, eu vou ler essa versão do Salmo 23.
que diz assim: o Senhor é meu tudo. Ele me faz perceber que tudo falta em mim, embora eu me sinta misteriosamente completo. Consigo pensar em Campinas Verdes, mesmo em meio ao caos urbano. O Senhor me faz reconhecer que tenho carência de alma e de calma e serenidade. Meus silêncios interiores precisam se parecer com as águas tranquilas de um ribeiro. Meu vigor se renova. O Senhor se sente feliz quando oriento minha vida com integridade e justiça. E mesmo que eu me encontre em becos sem saídas e em ruelas sujas e escuras, transformarei meu medo em destemor. Tu juraste nunca me abandonar. Tua mão e teu ombro me dão a sensação de que alguém cuida de mim. Sou como um hóspede que ganhou um banquete em um salão protegido de inimigos. Tu me honras como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Meu coração é como um cálice transbordante de alegria. Estou consciente de que a tua companhia pode ser imperceptível, mas com ela entendo o que significa bondade e fidelidade. Tu me fazes sempre sentir em casa, aqui na eternidade. Eu quero orar por você, orar com você, mas eu quero cantar primeiro essa canção que cantamos há 2 domingos atrás. Tapeceiro. Essa canção fala de um Deus que está teando a nossa vida, a nossa história. E mesmo nos momentos em que as circunstâncias parecem nebulosas, em que os fios são escuros, em que a trança parece meio incompreensível, podemos acreditar e confiar de que Ele sabe o que está fazendo e de que Ele tem o propósito bom, uma obra de arte. É isso que Ele quer fazer em nossa vida. Eu quero convidar você a cantarmos, depois nós vamos orar e impetrar a bênção. Vamos lá? Grande artista vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Lança voltas, 1000 desvios sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecidas de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas de triste. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto.
de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte, honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Temos alguns motivos de oração, irmãos. Família no altar e mais alguns motivos. Eu quero convidar você a nós orarmos juntos aqui nesta noite. Nossa irmã, família no altar, nossa irmã Almira. Viu, Almira? Chegou o teu dia. Embora você não esteja aqui junto com a gente, mas é a nossa irmã Almira Aguiar. Nós vamos orar pela Almira, família no altar. Temos aniversariantes esta semana. Dia 6, a Maria Clara Tiradentes. Dia 8, a nossa irmã Romilda, que está lá em Rondônia. E dia 9, o nosso irmão Diácono Ricardo Moraes. Nós vamos orar por esses irmãos. Temos alguns irmãos também que carecem de oração. Irmã Márcia Farias está em casa, esteve internada, mas está em casa. Está lutando aí contra o coronavírus, está se recuperando em casa. Vamos orar pela nossa irmã Ana Cristina também, embora não tenha feito o exame, o médico entende que é muito provável que ela esteja também. Vamos orar pela nossa irmã também. Vamos orar pelo irmão Diácono Álvaro Cosme, que também, antes de chegar aqui, eu vi a mensagem dele, que chegou em casa hoje com muita falta de ar, E vamos orar pelos irmãos que estão aí enfermos, por esses dias próximos aí que são realmente importantes, Que são os dias aí que a gente, segundo especialistas, espera aí um maior número de casos, Que Deus abençoe ricamente a vida dos médicos, dos responsáveis, dos hospitais, de toda a equipe técnica responsável, os nossos governantes. Vamos orar também pelo nosso irmão André, André Carvalho, que perdeu ontem o seu avô. Não foi por isso, ele já estava enfermo, internado há algum tempo. Também peço, irmãos, que orem por mim e pela minha família. Perdi hoje uma tia muito próxima, tia Salete, muito querida, muito amada, e a gente está muito triste, mas a gente está descansando neste Deus soberano, neste Senhor
que mesmo nas circunstâncias mais adversas, tem derramado sobre nós a sua bondade. Nós cremos nisso. Então pedimos que orem por nós, minha tia deixa 3 filhos já crescidos, já adultos, netos já. Pedir que o Senhor conforte o coração, né? Família do André, da minha família também. E vamos orar então por toda essa situação que temos vivido. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor, a bênção do Senhor, depois vamos impetrar a bênção do Senhor Jesus, tá? Antes de você ir embora, eu quero ainda lembrar só as nossas programações aí durante a semana. Ó Senhor Deus, estamos nós aqui, no meio de uma situação adversa, no meio da história em que vivemos uma situação ruim, não gostaríamos de vivê-la. Mas nós cremos, segundo a Tua palavra, que mesmo nesta circunstância adversa, estão presentes a bondade do Senhor, está presente a misericórdia do Senhor. Queremos, como salmista, expressar nesta noite, certamente, bondade e misericórdia me seguem e me seguirão todos os dias da minha vida. Queremos reconhecer e sair daqui, deste lugar de louvor e adoração, de culto, com a convicção de que amanhã, embora não saibamos o que pode acontecer, o Senhor estará conosco. Enche o nosso coração desta certeza e reanima-nos. Reanima aqueles que estão desanimados, reanima aqueles que estão cheios de ansiedade, abençoa aqueles que estão, Senhor, tomados, Senhor, de rancor. Ó Deus, derrama desta graça abençoadora e transformadora no nosso coração. Pedimos, Deus, pelos nossos governantes, dá a Deus sabedoria, dá a Deus direção, dá, Senhor, que se unam neste momento tão importante, com o objetivo de fazerem o melhor para o povo. Pedimos que o Senhor toque nesses corações. Pedimos, Deus, pelos ministérios, pelas secretarias de saúde. Dá também a Tua direção para que as estratégias sejam as melhores, para que trabalhem arduamente para o benefício do povo. Pedimos, Deus, que Tu abençoes os médicos, todos os profissionais que têm trabalhado, esteja cuidando, Senhor, abençoando, fortalecendo cada um deles. Pedimos, Senhor, que Tu cuides também, ajude aqueles que estão sem trabalhar, que talvez estejam agora passando e começando a passar por dificuldades. Deus tenha misericórdia, abençoa, usa, Deus, igrejas, usa pessoas, usa, Senhor, o Estado para abençoar a vida dessas pessoas. Pedimos, Deus, que Tu estejas também olhando com misericórdia para a vida de irmãos nossos que estão enfermos, que estão passando mal. Ó Deus, tem misericórdia, abençoa a Márcia, abençoa a Ana Cristina, abençoa o diácono Álvaro, abençoa, Deus, todos os irmãos que talvez estejam, nós não sabemos, que não estejam bem, os idosos, os enfermos que estão em tratamento, irmã Glória, diácono Ricardo Jorge. Ó Pai, abençoa, fortalece, Deus, a cada um dos Teus filhos. Abençoa, Pai, a vida do André e toda a família que estão tristes pela perda do seu avôzinho querido. Que o Senhor esteja confortando o coração na certeza da bênção do Senhor na vida dele. Abençoa a vovó lá que está triste, certamente com o coração muito entristecido. Conforta e consola o coração dela e de toda a família. E a mim também, a minha família.
tenha misericórdia de nós, conforte o nosso coração, abençoa Pai Heitor, Carlinho, Viviane, os filhos que ficam, os netos, as irmãs e todos os familiares que estão agora entristecidos. Derrama do teu conforto, Senhor, sobre cada coração. Pedimos pela vida da Almira, que tu abençoe a vida da Almira, esteja cuidando dela, protegendo ela neste momento, abençoando a sua vida emocional também, traz tranquilidade ao coração da tua serva. Pedimos pela Maria Clara, pela irmã Romilda, pelo diácono Ricardo, abençoa ricamente a vida dos teus filhos, que eles possam, Deus mesmo, em meio a esta situação, estar glorificando o teu nome, estarem gratos ao Senhor pela bênção do Senhor. E a todos nós, Senhor, esteja conosco, nos ajuda, nos abençoa, nos dá uma semana de paz. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Recebei a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito repouse sobre vós, queridos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Antes de você orar, quero só te lembrar das nossas programações da semana. Temos aí todos os dias uma devocional ou então uma programação. Segunda e terça temos a devocional, segunda ao CP, terça ao PH, na quarta reencontro e dia de oração e jejum. Na quinta a nossa UMP, Mocidade, devocional, sexta SAF, devocional, sábado a UPA, devocional, ontem até não coloquei, vou colocar hoje. E domingo, a nossa escola dominical, sexta, sábado e domingo, né? Sexta as crianças às 16 horas, sábado 18 horas a nossa UPA e os nossos adolescentes, e domingo às 10 horas os adultos. Tá aí o culto à noite às 18 horas. Semana que vem é Páscoa, vamos ver aí como que as coisas vão ser. Temos aí já o presbitério conversando sobre na sexta-feira, que seria o culto das 7 palavras da cruz, que certamente não teremos presencialmente, de fazermos uma transmissão com a palavra dos pastores, cada palavra da cruz. Aguardem informações aí sobre isso, tá? E domingo certamente teremos o nosso culto, domingo da ressurreição, online, o culto de Páscoa, tá? Que Deus te abençoe e te dê uma semana de paz.